noite, sejam todos bem-vindos aqui presentes, aí online, mais um dia aqui, né? Sábado, e hoje é 1 de agosto, né? Primeiro do mês, olha isso, minha gente, já iniciando agosto de Deus, 5 finais de semana, então vamos lá. Gostaria de pedir a todos que colocassem os telefones silenciosos, por favor, para que a gente possa se harmonizar melhor. Também avisar que temos venda de lanches e também que a nossa livraria está aberta. Quando terminar aqui a palestra, posso dirigir e lá temos lanche e também temos livro para ser vendido, para poder estarmos aqui contribuindo para a nossa casa, para poder assegurar com todas as despesas que aqui temos. Também recebemos doações, tá? E para pets, também temos a doação voluntária aqui para a gente, para a nossa casa voluntária, para sustentar as nossas atividades. Assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações na recepção, tá bom? A atividade de exposição que nós temos é o Evangelho Terapia, todas as quartas, às 19 horas, e palestras públicas que nós temos aos sábados, às 18h30. Estamos recebendo sugestões e indicações para os temas abordados em nossas palestras. Então, se você tem um tema, pode nos enviar também online, que você queira estar escutando aqui na Casa Espírita, você pode estar contribuindo. Pessoas que estão em tratamento de passe, lembrar de passar na recepção para continuar e confirmar o seu tratamento, tá certo? Então, passem lá. Os atendimentos fraternos que acontecem, né, todos os sábados a partir das 18h30. Então, você quer fazer um atendimento fraterno aqui na casa, todos os sábados às 18h30, como também às quarta-feiras às 19 horas, com agendamento na recepção. A palestra de hoje nós temos como tema Pais e Filhos, Encontros de Aprendizado e Amor, com o nosso amigo George, né, que vem da FEB, fazer essa palestra aqui conosco, e desde já agradecemos. Agora vamos fazer um momento de leitura do Carlos Torres, Pastor e Minuto de Sabedoria. O capítulo é o 239. A mensagem diz assim: A vida é um conto eterno de beleza. Os homens complicam a vida e dificultam a existência, porque se acreditam diferentes uns dos outros. Mas a vida é uma só, e os homens todos são irmãos. Portanto, não antagonize os outros. Distribua amor e compreensão a todos os que se chegam a você. Faça como o sol, que se dá a todos igualmente, em raios benéficos de luz e de calor. Então, com essa leitura, convido a todos para a prece inicial. Que bem desejar, fechar os olhos. Senhor Deus de infinita bondade, Jesus grande mestre, irmão, que nos conduz, nosso farol, irmã Sheila querida, Espírito benemérito que nos auxilia aqui nesta casa. Obrigado por estar sempre conosco, nos intuindo a fazer sempre o bem. Nos abençoa no dia de hoje, nessa palestra, que possamos estar com os ouvidos abertos para escutar todas as informações com emoção, amor. Obrigado, Deus de infinita bondade, por nos proporcionar tanto amor, que possamos sempre ser gratos. E fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gente, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, retornar a essa casa, ter essa
essa oportunidade, né, de conversar com vocês. A gente está iniciando aí um mês, é um mês que a gente comemora o Dia dos Pais, né, então muito sugestivo a gente, né, conversar sobre família, né, essa perspectiva, essa ótica de pais e filhos, né, mas a gente pensar para além, não apenas dos pais, mas também das mamães, né, já que esses encontros, né, por isso o título da palestra é Encontros, né, essa constituição familiar ela não é um acaso, né, é um encontro programado, focado no aprendizado, né, e é importante a gente destacar, a gente, por exemplo, abre uma obra como o Livro dos Espíritos, né, ele vai fazer essa referência de que nós, né, somos seres sociais para aprender a se amar, né? Então, a lei de sociedade ela é uma lei divina, é uma lei que é legada a nós por Deus, com esse propósito de que a gente possa aprender uns com os outros, né? Então a gente aprende com o exemplo bom e a gente aprende também com o exemplo ruim. É o que nós podemos e devemos fazer e não. Assim como a gente também vai, né, aprendendo junto com todos aqueles que passam direta ou indiretamente, né, pelas nossas diversas caminhadas. E a partir desses encontros, né, que a gente vai desenvolvendo aí esses laços, que são os laços de afinidade, são os laços de afetividade, são os laços que percorrem aí a eternidade junto conosco, que vão ali, né, pouco a pouco amadurecendo, pouco a pouco se fortalecendo, né? E a própria doutrina espírita lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, né, vai nos mostrando que cada uma dessas experiências, né, que a gente vai vivenciando, ele tem um duplo propósito, né? O propósito de aprender algo novo, né? Ou seja, a gente vem em busca de alguma novidade que a gente vai desenvolver, dessas qualidades todas que habilitam a nossa essência, né? E o Evangelho vai lá caracterizar todas, são virtudes. E a gente, né, vai pouco a pouco aprendendo, mas quando a gente fala em aprimorar, a gente fala, né, como a gente estava falando agora nessa tarde, em renovação, né? Então a gente vai reorganizar aquilo que não nos faz bem, né? Então a gente precisa dar um novo sentido, né, para aquelas imperfeições ou, né, como a gente gosta de chamar, aquelas fragilidades, aquilo que nos torna frágil, aquilo que muitas vezes faz a gente, né, fraquejar, faz a gente muitas vezes ficar, né, desequilibrado, né, faz a gente muitas vezes duvidar de si mesmo. Então, cada existência que a gente, né, vive, cada caminhada, cada experiência, né, cada reencarnação que a gente, né, se propõe a fazer, tem esse duplo, né, essa dupla característica. A gente aprende coisas novas, mas a gente também aprimora, e a gente não aprimora só aquilo que a gente, claro, tem de imperfeição. A gente também aprimora, né, aprofunda aquilo que a gente tem de qualidade. Então, se eu sou uma pessoa paciente, eu tenho essa qualidade da paciência, daquelas pessoas que a gente vai encontrando ao longo do caminho, né, e muitas vezes serve de instrumento, né, de paciência, com essa qualidade, né, ela vai, como diz a própria Joana, se aprofundando, criando raiz, criando base e fazendo parte da nossa essência. E aí a família, os Espíritos vão falar lá em O Livro dos Espíritos, né, que é como a família é aquele instrumento, né, é aquele instrumento mais específico.
Então a gente tem um laço social mais generalista, mais geral, como sendo aquele que vai nos ajudar nesse propósito do aprendizado, mas ele diz que a família é aquele mais específico, é aquele que vai, justamente tratar daquilo que a gente mais necessita. E aí tem uma obra chamada Jesus no Lar, de autoria de Neio Lúcio, que ele diz que, eu acho muito interessante que ele diz assim: o lar é a nossa primeira escola, é o primeiro templo da alma. Então, ele diz que é tudo que a gente encontra para a gente entender de forma mais didática. Então, todos aqueles elementos que são necessários a nós naquele momento, para nós, a gente encontra na família. Então ele diz: antes de qualquer compromisso que a gente assuma, nosso compromisso mais importante não está fora, está dentro de casa, está no lar, junto àqueles espíritos que estão ali conosco, aprendendo, compartilhando. Eu gosto de dizer que são aqueles irmãos que, independente dos afetos que existam, porque a gente sabe que nós temos na nossa família aquelas criaturas com quem a gente mais se afiniza e aquelas que a gente olha e a gente não sente nenhum tipo de afinidade, e isso é natural, porque nós somos seres diversos. Se a gente vem com esse propósito de aprender uns com os outros, então a gente vai encontrar um monte de criatura diferente lá, mas que, via de regra, não necessariamente são pessoas que nós já constituímos laços. Isso, claro, é uma característica, mas, para além disso, a gente tem ali, como a gente vai aprendendo nesse processo de amar o irmão, tem criaturas que assumem esse compromisso conosco. Muitas vezes a gente, na dimensão espiritual, esbarrou com eles, e aí a gente começou a desenvolver esse compromisso. Neil vai falar também sobre isso lá nessa obra, mas Raul Teixeira também fala sobre isso. Então, como nós somos seres afins, a gente vai ali se envolvendo pelas afinidades. Essas afinidades a gente pode entender como afinidades energéticas, que são as afinidades de ideias, as afinidades de desejos. Então, muitas vezes, quando a gente olha para aquele parente difícil, a gente tem que lembrar que a gente tem algo em comum com ele, que pode ser essa dificuldade, mas que, mesmo diante das dificuldades, foram dois corações que se abraçaram para aprender, para reaprender e para renovar aquilo que existe dentro de si. E aí Emmanuel, de forma muito interessante, ele tem uma obra, Rumo Certo. Eu acredito que essa obra está ali junto às outras obras que estão ali à venda, gente, fora. E ele diz assim: olha, só para vocês entenderem a importância da constituição da família, mas em especial de um espírito que assume esse compromisso de ser papai, esse compromisso de ser mamãe. E aí a gente, quando olha sobre a perspectiva espírita, a gente sempre tem que olhar, gente, não apenas sobre a constituição biológica, mas sobre todos aqueles que, de alguma forma, assumem esse papel educativo, que o papel da paternidade e o papel da maternidade, em acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, é de educação do espírito, que não é necessariamente apenas uma educação institucional. Às vezes a gente acha que a educação é só aquela de estou pagando a escola do menino para ele ter uma profissão, mas para além disso, e a Gênese, ele destaca muito bem isso,
né? Especialmente nesse momento que a gente vive, é um momento de transição planetária. Acredito que todos nós aqui na Casa Espírita já ouvimos diversas vezes o momento de transição planetária, onde a gente chega num mundo de regeneração, nessa etapa de regeneração. E lá na Gênesis, os Espíritos vão falar que essa etapa de regeneração é como se fosse a adolescência da Terra. A gente vai chegar naquele momento de amadurecimento, onde a gente já se desenvolveu bastante intelectualmente, e agora a gente vai ter que se concentrar na educação moral, no desenvolvimento das virtudes. E aí, quando a gente pensa nesse papel do papai, nesse papel da mamãe, é também na educação, daqueles valores que a gente muitas vezes ensina a essas criaturas que podem ser filhos biológicos, como podem ser aquelas criaturas que estão ali muito próximas de nós. Às vezes a gente não tem nenhuma ligação biológica, mas às vezes a gente tem aquele papel educativo, de muitas vezes ensinar valores. E aí a gente também lembra, gente, que essa educação dos valores, ela não se dá só por aquele ensino direto. O nosso exemplo daquilo que a gente faz no dia a dia também faz parte desse processo educativo. Então, se eu sou uma pessoa impaciente em casa, se eu sou indiferente, se eu sou uma pessoa muito nervosa, se eu muitas vezes tenho aqueles maus hábitos, sejam alimentares, sejam quais forem, isso se torna referência nesse processo educativo, especialmente das crianças. Porque aí, quando a gente vai lá na Gênese, a Gênese diz que essa é uma das etapas mais importantes para o espírito nesse processo reencarnatório educativo, porque são referências que aquele espírito constitui para a sua vida. Então é uma etapa de adaptação em que os pais têm aquele compromisso de ser uma boa influência moral. E é interessante, o espírito vem com toda a sua experiência, todas aquelas qualidades, todas aquelas virtudes, todas aquelas fragilidades. E esse momento do espírito, no período de infância, é o momento em que essas qualidades e essas fragilidades, elas ficam adormecidas. Então o espírito, ele está muito vulnerável. Por isso que a gente sempre escuta, olha, a criança, ela tem aquela sensibilidade. A criança muitas vezes tem um amiguinho espiritual, porque o espírito ainda está naquele processo de adaptação a esse momento de experiência que ele vive aqui. E aí o pai, a mãe, se torna essa referência em observar, o Evangelho destaca muito isso, nesse processo educativo do papai e da mamãe, a observação, a tudo que aquele espírito naquele momento de infância faz é necessário, porque é aquele momento em que ele tem a oportunidade de corrigir, porque ele também, gente, como nos mostra a doutrina espírita e o Evangelho, os nossos pais, eles não são os nossos ídolos por acaso, eles são os nossos referentes. E aí é um risco muito grande hoje para os pais e para as mães, e a gente sabe que é uma estratégia que muitas vezes se utiliza, esse cuidado com o uso excessivo de telas. Porque esse uso excessivo de telas nos dá a oportunidade de que aquele espírito que deveria ter boas referências através de um processo relacional, nosso processo relacional, ou a nossa lei de sociedade, que o Livro dos Espíritos fala, ela tem um propósito principal, é a constituição dos afetos. Então, assim, a gente precisa e deve ter amigos, a gente precisa e deve ter família, e a gente deve fazer o esforço, é compromisso nosso, é dever nosso, de a gente pensar, olhar para si e se imaginar, como eu posso tornar o meu ambiente no lar um ambiente de paz,
um ambiente mais sereno, onde eu possa de alguma forma contribuir, porque a gente tem que ter essa consciência de que a gente é contributo naquele ambiente. É contributo com as tarefas domésticas, é contributo com boas palavras, é contributo com boas ações, então a gente tem que contribuir. É um compromisso nosso. A gente vem com esse dever de aprender, a gente vem com esse dever de se tornar melhor, então a gente tem que fazer, né, esse exercício de olhar para si e pensar. Esse ambiente é um ambiente que eu acredito que seja um ambiente tranquilo, de paz? Né? Qual a relação que eu constituo, né, com os meus pais, com os meus parentes, com o meu cônjuge, com os meus irmãos, né, com os meus filhos? Essa é uma característica, né, importante, porque Emmanuel, nessa mensagem, ele diz algo bem interessante. Ele diz que muitas vezes a gente cria referências com diversas outras pessoas. Então ele diz, muitas vezes, né, quem é o nosso ídolo é muitas vezes o cantor da moda, que a gente nunca teve nenhum contato, a gente não sabe nem quem é. Aí ele diz, você tem próximo a você um espírito que, assim, independente da condição que seja, porque muitas vezes a gente tem famílias que tem desarranjos e conflitos profundos, você deve ser grato a Ele, porque Ele te deu a oportunidade de estar aqui. Ele te deu a oportunidade de fazer essa caminhada, Ele te deu essa oportunidade de você, de nós, né, fazermos essa caminhada com esse propósito que a doutrina espírita nos dá como referência de melhoria, de mudança, de renovação. Então ele diz, olha, independente da condição que seja da nossa família, o nosso coração tem que existir e tem que sempre ser alimentado por gratidão, porque foi através desses espíritos que nós tivemos essa oportunidade de estar aqui. E aí ele diz, olha, a gente pode, né, por exemplo, né, torná-los, e aí ele diz, a gente tem que centralizar a nossa atenção, ou a gente tem que homenagear mesmo, né, porque ele diz, a gente tem os guardiões espirituais, que são os nossos anjos da guarda, como a gente bem conhece, são aqueles que Emmanuel diz que nos apoiam nessa caminhada, né, e aí ele diz, os pais e as mães, eles são os nossos tutores da alma. Nós não temos os guardiões espirituais, pois os pais e as mães, eles são os nossos tutores da alma, porque ele faz essa referência de importância, dizendo, são aqueles que protegem a nossa vida aqui na Terra, nesse momento. Então, se eles assumiram esse compromisso, passaram por aquele processo, independente da relação que tiveram, da concepção, para que nós pudéssemos, né, estar aqui. E aí ele diz que muitas vezes esses espíritos, né, os pais e as mães, né, como Emmanuel fala nessa mensagem lá na obra, essa é em outra obra, Justiça Divina, né, ele diz que muitas vezes eles esquecem de si, né, porque ele diz, olha, independente da escolha que o filho faz, o pai está lá, o pai e a mãe estão em todos os momentos. Então muitas vezes ele não recebe o afeto que gostaria, ele muitas vezes não recebe, né, o bem-estar da companhia que gostaria, mas ele é aquele que se devota em todos os momentos, especialmente nos de dificuldades, né? De dificuldades, a depender da condição, a gente não precisa nem falar para a mãe, ela já sabe, porque energeticamente a gente tem uma ligação plus com as nossas mães, né? E isso é uma coisa comum, por quê? Porque a gente teve essa relação física, a gente teve no ventre. Então os espíritos mesmos dizem, é uma ligação a mais que a gente tem com essas mães, por isso que não é por acaso. Muitas vezes a nossa mãe sabe, né, quando a gente está passando, né, por alguma dificuldade. E aí, Emmanuel, ele diz que a gente precisa
reconhecer, né? Que eu estava falando da gratidão. Ele diz, olha, a gente precisa, né, quando ele fala aqui, ele fala, unge o teu coração, né? Então ele diz, olha, alimenta o teu coração de reconhecimento, alimenta o teu coração de alegria quando pensares nesses anjos, que ele chama assim de anjos desconhecidos, né? São anjos ali que assumem esse compromisso que a gente nessa condição não compreende muito bem. Mas quando a gente volta para o mundo espiritual, que a gente vai olhar ali o nosso raio-x com o balanço de tudo aquilo que a gente fez, a gente muitas vezes compreende a condição. E a gente também tem que, né, lembrar algo importante, né, de que os nossos pais, as nossas mães, mas a gente tem que também olhar pela perspectiva do filho, né, de que nós somos seres diversos. Então a gente tem as nossas naturezas, né? A gente agora tarde no encontro da juventude a gente falava sobre isso, né? Todo mundo tem uma natureza difícil, gente. Nós somos seres que estamos aí em processo evolutivo. Então nós vamos ter as nossas fragilidades. Então, do mesmo jeito que a gente reconhece no outro uma dificuldade, a gente tem que olhar para si e reconhecer que nós também somos seres difíceis. Daí, Emmanuel, né, nos fazer essa sugestão da gente alimentar o nosso coração com gratidão. Porque a Jônia diz, quando a gente alimenta o coração de gratidão, a gente desenvolve a compaixão. E a gente passa, muitas vezes, a olhar o outro naquela condição de dificuldade como alguém que muitas vezes, né, não está, por exemplo, num momento bom. E que às vezes requer, né, como Emmanuel nos sugere nessa mensagem aqui, nosso coração, né, o nosso reconhecimento, a nossa alegria, ou como ele fala, uma frase de estímulo, uma prece, uma flor, uma manifestação de afeto. Mas aí, lá na obra Pão Nosso, ele vai nos dizer, que ele vai falar um pouco ali, né, de que a família não é por acaso, mas que tem esse propósito, se comunga com esse propósito específico, né, de que a gente possa desenvolver todas essas qualidades que vão, né, fazer com que o amor ele germine e frutifique em nossos corações. Né? E aí Emmanuel e Neio Lúcio, eles comungam, né, nas obras diferentes, uma em Jesus no Lar e ele na obra Pão Nosso. Ele diz assim, olha, o nosso objetivo principal é se tornar por amor, é desenvolver o sentimento por excelência. O amor, que é o sentimento por excelência que o Evangelho nos fala, reúne todas as nossas qualidades, né, que a gente vê lá no capítulo 17, sede perfeitos, lá em Um Homem de Bem. Ele vai ali nos caracterizando todas as qualidades que nós vamos desenvolver nessas nossas sucessivas caminhadas. E aí ele diz que dentro da família a gente começa a desenvolver essas qualidades, porque ele diz assim, quando a gente se tornar por amor, ou quando a gente se tornar anjo, quando a gente chegar naquele grau máximo da evolução, a gente vai amar todo mundo, porque só vai espargir do nosso coração amor, porque já vai fazer parte da nossa essência. A gente nem pensa, a gente simplesmente esparge, é o que a gente emana para o ambiente. E a gente lembra, por exemplo, dos mundos felizes, aqueles espíritos que estão em alegria constante. A gente ainda não consegue fazer isso, né? A gente tem aqueles momentos em que a gente fica triste, que a gente duvida de si, e aqueles espíritos não fazem isso, porque aqueles espíritos já desenvolveram em sua essência, né, todas essas qualidades. A olhar para nós e ver o nosso grande potencial, como Jesus faz, né? Então Jesus não vai olhar para as nossas imperfeições. Jesus vai olhar para o grande potencial que nós somos, e aí ele investe nesse potencial, né? Então, assim como Jesus investe nesse potencial, Emmanuel diz, é nesse potencial que a gente deve se concentrar, porque quando a gente aprender a amar uma criatura, aí a gente está no caminho certo, para que a gente chegue e consiga amar toda a humanidade.
nas duas dimensões da vida. Pensa aí, a gente amando 21 bilhões de espíritos, das mais diversas qualidades, aquele espírito que hoje já é uma alma bondosa, mas aquele espírito que ainda não é, aquele espírito que muitas vezes está na outra dimensão da vida, ali trabalhando para que a gente fraqueje, para que a gente deixe de vir para o centro espírita, aquele espírito que muitas vezes está gerando conflitos ali dentro do nosso lar. E olha que é interessante e difícil para nós ainda, né? Como a gente vai assim, aprender a amar, aprender a desenvolver bons afetos com aquelas pessoas, né, com aqueles espíritos que, por exemplo, não nos querem bem. Daí essa necessidade de reunir espíritos e almas que são afins, que já têm essa afinidade, mas também aquelas que não têm. E aí, né, o próprio o próprio Evangelho, ele vai trazer um aspecto bem interessante. Né? Ele diz que a gente imagina que essa tarefa é difícil demais. E assim, a gente não pode julgar, gente, porque a gente não sabe as dificuldades que as pessoas passam nos seus ambientes familiares, que são os mais diversos possíveis. Mas o Evangelho diz para a gente olhar pela perspectiva de pensar: é difícil? É, para todos nós, mas não é impossível. Daí ele dizer: a tarefa não é tão difícil quanto possa parecer. A gente só precisa pensar nas estratégias, né, possíveis, né, e facilitadas para que a gente possa fazer essa caminhada. Mas ele pensa nessa perspectiva porque ele diz que a gente não precisa do saber do mundo ou do conhecimento instrucional. Ele diz que a gente precisa de sabedoria, aquela que está no nosso coração, né? Aquela sabedoria que a gente, né, conhece as qualidades e conhece as imperfeições daqueles que estão ali, né, junto conosco. Então a gente começa a pensar quais são as melhores estratégias, por exemplo, para conviver com uma pessoa que a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de diálogo. Né? Então eu começar a imaginar como eu posso ter uma boa convivência com uma pessoa que eu não consigo dialogar. Uma pessoa que, quando a gente começa a conversar, só sai briga. Né? Então a gente começa a ter sabedoria, né, e fazer o uso, ou aplicar a doutrina espírita no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a família tem que ser esse ambiente, né, como o Neil Lúcio diz, que a gente priorize. Né? Não é o menos importante, nem vai ser o mais importante, mas aquele que a gente olha e que a gente lhe dá prioridade. Para a gente, como trabalhador de Jesus, já fazer esse exercício de tornar esse lugar melhor, de convivência para nós, de convivência para o outro, né? Porque muitas vezes a gente acha, imagina, ou até considera mais fácil o exercício da caridade, por exemplo, aqui no centro espírita, né? E aí qual é a recomendação que Jesus nos faz no Evangelho? Né? Que a gente tem que amar os nossos inimigos, ou seja, que a gente tem que ir de encontro à dificuldade, porque esse encontro com a dificuldade é que vai fazer com que a gente possa desenvolver essas qualidades que são necessárias. E aí a gente lembra, e de encontro à dificuldade não é a gente ser violento nem radical. De encontro à dificuldade é a gente aprender com aquela condição, ou com aquele obstáculo, ou com aquele desafio que surge na nossa vida, sempre tendo, né, sobre perspectiva que dali devem sair, porque a gente vai sempre trabalhar, gente, para os bons resultados. A gente nunca vai trabalhar nessa perspectiva de eu vou ter a razão ou eu vou ser o melhor, né? Mas sempre nessa perspectiva de que dali eu quero tirar, né, bons resultados. Daí, né, a gente, né, ter
e aí eu trouxe, né, essa ideia de a gente pensar dessa vivência e dessa convivência em família, especialmente, né, como é o título desse diálogo, né, dessa reflexão da noite, desse nosso papel dentro da família, especialmente aos papais e às mamães. Né? Esse papel educativo, e aí a gente amplia também para os filhos, né, porque o Evangelho, lá no capítulo, e Emmanuel disse, olha, a família é tão importante, eu acho isso lindo, a família é tão importante, que dos céus Moisés ouviu, né, a mensagem que ele escreveu lá na lei mosaica: honrai a mãe e pai. Isso é para vocês entenderem a importância que a família tem nas nossas vidas. Mas é também para a gente pensar, né, que dentro do seio familiar a gente, né, vai seguir a mesma recomendação que Paulo dá aos Coríntios, lá na sua segunda carta, capítulo 5. Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, né? Eis que tudo se fez novo. Então, estar com aquelas criaturas, convivendo com aquelas criaturas, é essa oportunidade de a gente, né, professar, né, que nós somos verdadeiros cristãos. Né? E aí a gente lembra, né, como o próprio Emmanuel nos fala, que o Pai nos concede, né, é difícil entender isso, os problemas na nossa vida, sempre de acordo com a nossa capacidade de encontrar as soluções. O Evangelho nos diz isso. Ele não dá prova superior às nossas forças. Às vezes a gente, né, quem olha para si imagina que não consegue. E aí Emmanuel diz, olha, os parentes próximos, aliás, não é Emmanuel não, é meio Lúcio, lá em Jesus no Lar. Ele diz, os parentes próximos, na maioria das vezes, são um martelo ou um serrote. Né? Então ele diz, se a gente puder fazer uma analogia, né, quando a gente vai ali fazer, né, a construção, a gente vai fazer, por exemplo, um móvel, a gente vai usar ali os instrumentos exatos para a gente conseguir, né, construir aquele, né, móvel ou o centro espírita, a casa que a gente precisa. Então ele diz, a gente vai fazer o uso do martelo, a gente vai fazer o uso do serrote, que no final vão nos trazer os benefícios, os resultados que a gente deseja. E aí o Lúcio diz, olha, a gente tem que olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, que muitas vezes não nos entende, para aquele nosso parente difícil, como sendo um instrumento que Deus nos oferece para que a gente possa chegar onde nós, né, devemos chegar. Daí, né, Paulo faz essa recomendação. A gente não encontra resultado novo sendo o mesmo. A gente só encontra um resultado novo, ou seja, as boas qualidades que a gente, né, busca, ou a angelitude que a gente anseia, a gente só consegue nesse processo de renovação, nesse processo do exercício daquilo que a gente já sabe que são as nossas, né, fragilidades. Então, se eu sou uma pessoa muito paciente, né, a gente sabe que a gente tem que ir de encontro àquilo que faz com que a gente, né, pouco a pouco, desenvolva a paciência. Se eu ainda não sei olhar o outro como deveria, né, como Joana nos recomenda, a gente começa esse exercício da compaixão, olhando o outro como alguém também, né, que está como nós, em busca de melhoria, com as suas dificuldades, com as suas fragilidades. E aí, dentro desse contexto, a gente se pensar, né, como nova criatura Emmanuel, lá na obra Fonte Viva, ele vai falar uma coisa muito interessante, que corrobora com, por exemplo,
o que o Livro dos Espíritos nos fala sobre lei de sociedade, do que Neo Lúcio também vai falar sobre família. Ele diz, olha, ninguém vive só. Não existe aquela pessoa que consiga, viver sozinha, porque ele diz que cada um de nós é um núcleo de influência para os demais. Nós somos seres ali que estão interconectados pelas nossas afinidades, pelos nossos anseios, pelos nossos desejos. Então ele diz que, por exemplo, quando a gente chega na dimensão espiritual, e lá na obra Libertação, André fala bastante sobre isso. Tem espíritos que permanecem aqui, na dimensão espiritual, mais próximo à órbita da Terra, porque eles estão ligados a nós. E eles não conseguem se desligar. Porque os bons sentimentos, mas também os conflitos que a gente foi gerando ao longo do caminho, gente, eles permanecem, tá? Depois que a gente desencarna. Eles ficam conosco, fazem parte do nosso patrimônio. Daí a necessidade do reajuste. Então, se a gente alimenta ódio por alguém e alguém alimenta ódio por nós, em algum momento a gente vai se reencontrar para resolver isso. Daí a oportunidade da gente tentar resolver o máximo desses conflitos possíveis que a gente tem, que não necessariamente precisa estarmos os dois presentes fisicamente, mas aquele que a gente vai renovando dentro do nosso coração, a gente muitas vezes vai criando espaço para o que Paulo nos recomenda ali, de sermos novas criaturas. Mas olha só como a gente pode ter essa influência positiva dentro da família. Porque Emmanuel diz o seguinte, olha, os nossos atos possuem uma linguagem positiva. E aí às vezes a gente passa o dia reclamando, se lamentando porque não tem. Muitas vezes o seio familiar é um ambiente de muito conflito através da palavra. Porque ele vai dizer em seguida que as nossas palavras atuam à distância. Então, tudo aquilo que a gente profere, a gente não está proferindo só a palavra falada. A gente está proferindo a energia para o ambiente que cria uma psicosfera dentro do nosso lar. E aí, se forem palavras que têm uma influência ruim, aí a gente vai desenvolver um ambiente de desequilíbrio muito grande que vai proporcionar a todos que estão ali. E aí, claro, vai depender da ambiência interior também que a gente cria essa má influência. E aí muitas vezes a gente não compreende, porque tem tantos conflitos ali, e que a gente muitas vezes contribui. Porque como ele fala, achamos-nos ou estamos magneticamente associados uns aos outros. Então nós que estamos aqui, por exemplo, no Centro Espírita, irmã Sheila, estamos associados uns aos outros. Vocês que são trabalhadores daqui estão associados magneticamente uns aos outros. Dentro do nosso seio familiar, nós estamos também associados magneticamente uns aos outros. E aí muitas vezes quando a gente olha para a pessoa, um familiar, e a gente sente aquele distanciamento, provavelmente aquilo ali não há uma afinidade, magneticamente a gente não consegue se conectar, mas que as nossas energias, elas comungam dentro daquele ambiente. E aí, ele faz esse chamado a nós, que é um chamado que a gente tem que pensar, que corrobora com o que Paulo fala, Ele pergunta que tipo de força, que tipo de energia, que tipo de pensamento, que tipo de atitude você tem tido na sua vida, que você tem projetado para aqueles que estão ali próximos de nós, dentro da nossa família, como a gente tem sido com o pai, como a gente tem sido com a mãe, e aí quando a gente lembra desse exercício de gratidão, a gente também faz referência ali ao capítulo que inicia esse item do Evangelho, que é a piedade filial, que tem uma relação direta com compaixão, que tem uma relação direta com gratidão, que tem uma relação direta de reconhecimento com aqueles que nos deram essa oportunidade, que muitas vezes
né, quando a gente segue a nossa vida, a gente não dá a atenção que o Evangelho diz que nós deveríamos. Que ele diz também é compromisso nosso nesse desenvolvimento dessas relações afetivas, né? Como se os polos se invertessem, né? O Pai começa cuidando de nós e é compromisso nosso a gente cuidar desses que foram e são os nossos genitores. Mas que quando chega na dimensão espiritual, a gente, né, ressignifica essas relações. Mas, né, esses laços de afeto, de carinho, eles seguem, e à medida que a gente vai, né, realizando esses encontros, né, eles vão se fortalecendo. Então são laços que iniciam como aprendizado, com esse propósito de que esses encontros eles se tornem, né, puro amor, né? E ele faz essa referência no final dessa mensagem, né, com uma pergunta. Ele diz: qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando dentro da nossa família, com os nossos parentes, com os nossos filhos, com os nossos pais, né? E ele diz: quantos dos nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, que a gente nem sabe, né? Então, às vezes a gente tem um gesto insignificante que causa uma mágoa muito grande. Ou às vezes alguém tem um gesto insignificante conosco que faz com que a gente, né, tenha uma má interpretação dessa pessoa, né? Que é o que ele diz, de inesperadas resoluções. Às vezes a gente cria uma mágoa de algo, né, que para aquela pessoa era um gesto insignificante, né, mas que ficou uma marca para nós. Então, ele vai nos dizer sobre esse cuidado, né, que a gente tem que ter com a nossa conduta, mas também a gente entender, né, a importância, né, das escolhas que nós fazemos. Né? Porque ele diz: olha, a gente, por exemplo, no mundo espiritual, ele diz: a gente não dispõe de recursos para analisar a extensão da influência de cada um de nós. E eu lembro que tem uma frase do Emmanuel que ele diz que a gente não consegue quantificar o impacto que uma ação nossa tem com outra pessoa. Porque ele diz que uma ação gera uma reação, que gera uma ação, e ele diz que é um encadeamento que segue ao infinito. Né? Daí ele dizer isso. Ele diz que a gente pode analisar, a gente não analisa a extensão, mas a gente analisa a qualidade essencial, a qualidade daquele ato, né? O desejo daquele ato, a partir da nossa escolha e a partir da nossa conduta. E aí, né, já chegando aqui ao finalzinho do nosso diálogo dessa noite, eu vou trazer aqui, né, uma obra que eu sou apaixonadíssimo, né, que é Nosso Lar. E aí eu vou trazer o exemplo, né, muito interessante, que é o exemplo de André Luiz. André Luiz, nessa obra, eu acho ela fantástica, porque ele reconhece a importância e o papel da família no desenvolvimento do amor. E aí ele percebe que ele, né, na última vida dele, antes dele chegar na dimensão espiritual, ele não tinha conhecido a família dele. Né? Então ele percebeu que o papel dele dentro daquela família era um papel puramente material e que ele exercia um papel muito mais social. Então ele era um marido que tinha uma esposa, que tinha uma família, que socialmente era aquela pessoa que era, né, referência, né? Era a família feliz, né, como a gente diz. Aquela pessoa que a gente olha, nossa, como eles são felizes, como eles são bem de vida, como são pessoas bem-sucedidas. E aí quando ele chega no mundo espiritual, ele começa a se dar conta, porque em algum momento ele começa a fazer todo esse processo que a gente está conversando aqui, né, de perceber que a vida não era só aquilo que ele imaginava que fosse. Ele começa a sentir falta e a perceber, porque ele vai aprender isso com os espíritos lá em Nosso Lar,
especialmente com a família de Lísias, né? Que assim, os laços eles não se desligam. E aqueles espíritos estavam ali, uns olhando aos outros, pensando o novo momento de uma nova reencarnação. O que nós vamos fazer uns pelos outros? E ele começa a olhar para a família dele, né, e a refletir. Né? Então ele começa a perceber que ele não conhecia verdadeiramente, né, ou profundamente, né, os filhos, a esposa. Então ele olhava aqueles espíritos no papel que eles tinham cumprido na última encarnação, né? O de cônjuge, o de filho, o de filha, mas não naquela perspectiva que a doutrina espírita chama a nossa atenção, de a gente olhar, né, uns para os outros como sendo seres, né, que têm desejos, que têm vontades, que têm projetos de vida, que têm qualidades, que têm dificuldades, ou seja, de seres diversos, e a reconhecer isso e dizer, tudo bem, não a gente polarizar, né, idolatrar numa perspectiva boa ou numa perspectiva ruim. E a partir disso, é muito interessante, né, que ele começa ali, né, a ter um olhar mais ampliado também sobre si. Né? Então ele começa a perceber que na última encarnação dele, ele não desenvolveu a vida espiritual. A gente já tem, né, essa oportunidade, pelo menos, de reconhecer que é, né, um elemento que a gente tem que priorizar, que a gente tem que equilibrar. Vida material, ok, mas que a gente também tem que olhar para a nossa vida espiritual. Gente, vida espiritual não é só a gente vir para o centro espírita desenvolver o trabalho. Esse aí é ok, mas é muito mais além disso. É a gente participar do estudo, mas para além de participar do estudo, é a gente entender qual é o papel que a doutrina espírita vai ter na nossa vida comum. Né? Tem a obra lá do irmão Jacó. Esqueci o título da obra, que eu não sei se vocês já leram, Voltei. Que lá em Voltei, ele era aquele trabalhador referência do centro espírita. E aí quando ele chega no mundo espiritual, que ele olha para si, ele não vê a luz do espírito. Ele chega e vê os outros trabalhadores, muitos espíritos iluminados, e quando ele olha para si, ele se assusta. Né? Então, ele percebe que ele contribuía com o trabalho, mas que ele não tinha se preocupado com a sua reforma íntima. Reforma íntima, renovação de valores. E André, nessa experiência que ele vive nessa colônia, ele começa a olhar para si e começa a perceber a importância da renovação desses valores. E que, gente, não é algo tão simples como parece. Né, porque o próprio André comprova isso. Né? Então ele começa a trabalhar lá na colônia, e aí chega um determinado momento que é dada a oportunidade de ele visitar a sua família que está na dimensão terrestre. Acho que lá no filme vocês viram, no filme ou no livro. E que foi um momento muito difícil para o espírito, porque ele realmente comprova, ele realmente sente, né, que o sentimento dele aqueles espíritos tinham me esquecido, ou seja, eu não consegui desenvolver os valores de afeto que eu realmente deveria ter feito na última vida, porque ele chega lá no ambiente familiar, vê a esposa já com o novo cônjuge, não tem fotografias dele, ele não vê esse envolvimento magnético, né? Então ele chega e ele vê que é um ambiente, né, muito hostil para ele, né? Aquele ambiente onde ele, de alguma forma, não se vincula. E aí o espírito se desequilibra completamente. Então, às vezes, a gente acha que esse exercício, né, de renovação desses valores, ele é um exercício simples. Não, ele não é. Porque vai mudança de hábitos, vai mudança, né, de posturas, de desejos, de vontades. Isso requer o quê? Esforço. Requer dedicação, especialmente, né? Requer muita dedicação e muito esforço nosso. E aí envolve outros espíritos,
pessoas que têm outras necessidades, que têm outros desejos e que requer de nós um esforço, né, ainda maior. E aí, né, André, né, após essa experiência, ele também começa a reconhecer que ele tem um papel diante daquelas pessoas, que é o papel de reajuste, é o papel de que ele pode contribuir de outra forma, né, já que o que passou, passou. O que importa é o daqui para frente. Então, a cada um de nós que nos encontramos aqui, é da gente pensar que papel que eu tenho desenvolvido na minha vida, ou na nossa vida, de um modo geral, que tem permitido que eu contribua, né, na caminhada desses outros espíritos para a renovação desses valores. Se a família tem esse papel central nas nossas vidas, nas nossas existências, e para além disso, eu recebi e assumi esse compromisso tão importante, que é o da paternidade, que é o da maternidade, então requer que a gente olhe, né, e pense, para além da manutenção financeira, de que forma eu tenho contribuído para que esses irmãos possam construir valores renovados, valores que contribuam para, né, essa renovação e para esse desenvolvimento moral, né, que é o que a Gênese tão destaca, né? São espíritos que necessitam desse processo de renovação moral. E aí, para finalizar essa nossa conversa, né, dessa noite, vou deixar vocês com um trecho de uma poesia da Maria Dolores, que reflete muito bem, né, o porquê, né, que pais e mães, né, são ou fazem parte desses nossos encontros, né, de aprendizado e de amor, né, para o desenvolvimento do amor. Maria Dolores diz o seguinte: encontro em ti unicamente, mãe querida, encontro o amor que nasce e cresce. Assim, para a gente olhar, né, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso filho, né, é para a gente olhar assim e imaginar. É um amor que nasce e um amor que cresce, mesmo nas dificuldades. É um sentimento que a gente, né, pode dar essa oportunidade de se desenvolver. E ele diz, por que, né, a gente pode, né, pensar nas mães, pensar nos pais como esse amor que cresce? Porque eles são guias, eles são anjos, eles são sirineus. Ele diz, olha, o brilho por si só desses espíritos nos protege e persiste em ser somente amor, no excelso amor de Deus. Então, né, para a gente pensar nessa oportunidade que a gente tem, de estar junto a esses espíritos, essa oportunidade que a gente tem nessa reencarnação, nesse momento que a gente, né, se encontra, de poder contribuir para a nossa melhoria, contribuir com boas influências para a melhoria desses corações, que consequentemente se refletirão, né, no mundo melhor, no mundo mais humano, no mundo mais justo, seja o mundo, né, além da nossa família, o mundo aqui do nosso centro espírita e os espaços por onde a gente, né, passar, porque aí vai ser já um compromisso nosso nesse processo de renovação. Então, agradecer o carinho do convite, agradecer o carinho e a paciência de vocês, que Jesus possa abençoar e iluminar as nossas mentes e os nossos corações, para que nesse mês a gente, né, assuma consigo, né, esse nosso processo de renovação. Então, muita paz, muita luz a cada um de nós. Obrigado, George, por essa palestra belíssima.
agradecendo desde já. Volte sempre, tá? Para nossa casa aqui. Convido a todos agora para fazer a nossa prece final, para que a gente termine harmonizado em paz. Senhor Deus, de infinita bondade, Jesus, grande mestre, Senhor da vida, obrigado por esse momento tão belíssimo de reflexão nas palavras do nosso amigo. Nos ilumine, nos abençoe sempre. Irmã querida, fica sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aos nossos irmãos que estão nos assistindo, vamos deixar o passe virtual aqui nos stories, e os que estão aqui presentes, vamos nos dirigir para a sala de passe. Muito obrigado.